Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais um programa Entretanto, esse vucu-vucu de serviço, essa tonitruante jornada diária de trabalho, às vezes nos obriga a mudar o local do programa. Hoje eu estou aqui, ao final do expediente forense, com vocês no foro da comarca de Araxá, batendo esse papo tranquilo e ameno sobre as coisas do Brasil e do mundo, à luz do direito, em linguagem simples, que é a característica principal do programa Entretanto ao longo desses anos e décadas, né? Você que já está fidelizado ao Entretanto sabe disso. O segredo aqui é explicar coisa complicada de maneira simples e bem-humorada, é o que faz o Entretanto ser o Entretanto. Queria agradecer aos apoiadores culturais que permitem o programa e aos veículos de comunicação que ajudam a disseminá-lo pelo Brasil e pelo mundo através de internet, TV, rede social, rádio, etc. Jovem Pan, William Tardelli, Jornal Correio de Araxá, Jornal do Sudoeste, Sérgio Rocha e de tudo um pouco, William Tardelli, fotojornalismo, blog do Sargento Hamilton e muitos outros divulgando os nossos conteúdos, tá bom? Bem, o senador Chico Rodrigues foi pego com dinheiro na cueca. Mais precisamente, segundo dizem os jornais, os sites de informações, entre as nádegas. O Chico Rodrigues está mais para Chico Bento, aquele personagem matuto do Maurício de Souza, um gênio Maurício de Souza. Ele conseguiu acabar com, espancar os quadrinhos da Disney e tornou os quadrinhos da Mônica e da sua turma o gibi mais popular do Brasil, gibi, o HQ, que para mim é a oitava arte, eu adoro, eu recomendo a todos, pelo menos, principalmente aos mais jovens, que assistam HQ, que leiam HQ, que leiam gibi. É uma arte sequencial, inusitada e belíssima e criativa, incentiva a leitura e gera amor à literatura, por isso tenham sempre um gibi à mão, tenham sempre um gibi na cabeceira e, principalmente, incentivem os seus filhos e netos à leitura de gibis, que é muito bom. Aí vive o Maurício de Souza e que pena o senador Chico Rodrigues, mais para Chico Bento, porque com as Ilhas Caimã logo ali, vai esconder dinheiro em cueca, é uma coisa de matuto, é uma coisa de capial, né? Seria um xiste se não fosse mais uma representação lamentável e absurda do caos da nossa classe política, do caos da nossa classe dirigente, que eu não demonizo. O parlamento é formado por todos os setores da sociedade, né? Você tem lá a bancada do agronegócio, o pessoal do movimento ambiental, você tem lá o pessoal evangélico, a bancada da bala, você tem lá os empresários, os representantes dos sindicatos, representantes de LGBT, e etc, etc. Todos os nichos e todos os níveis da nossa população, dos setores representativos da nossa população, estão revigorados, estão espelhados no nosso parlamento, no nosso Congresso Nacional e nos nossos parlamentos estaduais e municipais. Então não se pode demonizar a classe política por um simples motivo. O político é o povo no poder. Então se o político está ruim, se o político está um caos, se o político está em crise, é porque o povo está assim também. Para o senador Chico Rodrigues estar onde está, setores que ele representa, que pensam como ele, que agem como ele, com ou sem dinheiro na cueca, é que o colocaram lá, é que criaram uma representatividade política para que o senador Chico Rodrigues esteja na mais alta casa do Congresso Nacional. Tá certo? Como eu disse, não se tem que demonizar a política e políticos por causa disso. O político representa o povo brasileiro.
Se tem problema pra caramba lá na classe política, é porque o brasileiro tem problemas profundos aqui embaixo. O povo brasileiro tem defeitos que precisam ser sanados rapidamente, de origem ética e principalmente de carência de educação de boa qualidade. Quando isso acontecer aqui embaixo, nós vamos ter políticos melhores lá em cima, tá certo? Bom, não poderia deixar de falar do STF e da sua mais inusitada decisão, STF do André do Rap, STF que, através do seu atual decano, ministro Marco Aurélio, em decisão singular, ou seja, em decisão monocrática, ou seja, em decisão individual, Marco Aurélio mandou soltar o André do Rap numa prisão preventiva, ou seja, prisão sem condenação ainda transitada em julgado, uma prisão cautelar, que é uma prisão para assegurar a prova e evitar danos sociais enquanto tramita o processo, né? Essa prisão do André do Rap foi revogada pelo ministro Marco Aurélio, ao fundamento que ela deveria ter sido revista a cada 90 dias pelo juiz instrutor. Como não houve essa revisão obrigatória e paulatina a cada 90 dias, o ministro Marco Aurélio soltou o André do Rap por excesso de prazo, sem levar em conta que André do Rap tem um longo histórico de crimes, tem um longo histórico de suspeitas de fuga, ou seja, é um criminoso tido como um bagre ensaboado, como se diz aqui em Minas, escorregadio, esquivo, de difícil captura. Não levou em conta também isso, e não levou em conta duas condenações do André, transitadas em julgado e pendentes de cumprimento. Fosse o ministro Marco Aurélio um juiz criminal experiente, ele poderia até conceder a liberdade provisória ao André pelo crime em que André estava com a prisão preventiva decretada. Porém, assinalando na sua decisão que, de fato, ele não poderia ser posto em liberdade. Por quê? Porque pendiam duas prisões ainda sem cumprimento, ainda então sem cumprimento, contra o André, por conta de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Então ele anularia uma prisão, mas deixaria o André preso pelas outras duas. O ministro Marco Aurélio não fez isso, né? Todo juiz tem liberdade de julgar, mas nós não podemos misturar os conceitos. Liberdade de julgar não pode significar jamais teimosia, não pode significar jamais leviandade. Imparcialidade, ou seja, o juiz permanecer equidistante das partes, distante e na mesma distância da acusação e da defesa, não significa neutralidade. O que é neutralidade? Um autismo social indevido, um autismo social insuportável, a ponto de se desconhecer ou se fingir desconhecer as mazelas que o tráfico de drogas, as desgraças que o crime organizado ocasionam nas nossas famílias, na sociedade, principalmente na nossa juventude. Isso é autismo social. O juiz tem que estar imbuído, apesar da sua liberdade de julgar, o juiz tem que estar imbuído de um mínimo de espírito cidadão. O juiz tem que entender que ele não é parte, mas ele é parte do problema. E ele tem que ser parte da solução. Como diz um ditado do Código Samurai, repetido pelos ronins, que são os samurais errantes, você nessa vida ou é parte do problema, ou é parte da solução, ou é parte da paisagem. Então o juiz tem que agir. Não estou falando de ativismo judicial. Eu estou falando de ser imparcial, porém focado no bem-estar social, né? Marco Aurélio poderia conceder a decisão que concedeu, que exarou? Poderia. Marco Aurélio deveria ter concedido, minha opinião humilde, não. Nem tudo que um juiz pode fazer, ele deve fazer.
A visão que o ministro Marco Aurélio possui do direito penal é a mesma visão histórica do direito penal brasileiro, que vai dar com os burros na água lá atrás na formação do Estado brasileiro e, por que não dizer, na formação do Estado português que nos pariu, né? Dentre as fontes do direito, há duas importantíssimas: os costumes e principalmente a religião. Nós descendemos de Portugal, um Estado carola, um Estado que lutou contra a reforma protestante, um Estado que abraçou os antigos cavaleiros templários, que eram um braço armado da maçonaria, e os fez virarem no Brasil cavaleiros de Cristo, que engrossaram as fileiras do mercantilismo das caravelas e dos descobrimentos e da catequização indígena, e principalmente reforçou aquela ideia católica, aquela imagem católica do crime como doença da alma suscetível de perdão. Tudo tem a ver com isso. E um jurista italiano, Cesare Beccaria, no século XVII, que foi o século das luzes, né, escreve o famoso livro dos Delitos e das Penas, buscando humanizar as reprimendas criminais. Dali, então, Itália também um país fortemente católico e, por isso, também um país fortemente atrasado e defasado na sua justiça criminal diante dos anseios populares. Todos os países que têm na sua formação política e jurídica raízes fortemente católicas são países que tendem a tratar a justiça criminal como um caminho para a ressocialização do indivíduo criminoso. Certo ou errado? Os países do norte da Europa, a Inglaterra, os Estados Unidos e os demais países que foram colônia inglesa, todos eles abraçaram a igreja protestante, abraçaram a reforma e repudiaram esses ideais católicos que se encontram entronizados na sociedade brasileira atual, a ponto de mesclar a ideia de pecado com a ideia de crime e fazer disso o fundamento para um conceito de pena como castigo e ponto final. Aqui Marco Aurélio espelha, para o bem ou para o mal, felizmente ou infelizmente, a tendência da maioria dos magistrados do Brasil, que é de tratar a pena como um remédio para ressocializar o indivíduo e não a pena como castigo e não a pena como proteção social. E dá no que dá, tá certo? O mais interessante desse julgamento foi a novidade que o novo presidente do STF, o ministro Fux, trouxe, que não está na Constituição Federal, que não está nos estatutos do Supremo Tribunal Federal, foi a possibilidade do presidente do STF suspender, cancelar ou revogar a decisão de um ministro relator. A presidência do Luiz Fux sobre os seus pares é uma presidência administrativa, ou seja, ele lidera os seus pares administrativamente, organizando pauta, dizendo das distribuições, dizendo das despesas da casa, representando a casa na relação com os demais poderes e instituições da República, enfim. A representação do presidente do STF é administrativa. Ele não é chefe dos outros ministros do STF. E, sobretudo, ele não pode limitar, ou ele não pode cometer ingerência sobre a liberdade de julgar dos outros ministros. O fato dele ser presidente do tribunal não permite que o ministro Fux suspenda uma decisão, seja ela qual for, exarada por um dos outros ministros. Ele não pode fazer isso. Ele não é instância recursal dos outros ministros.
Aliás, não há instância recursal do STF. Quando ele pega a decisão do ministro Marco Aurélio, por mais teratológica que possa ser, por mais absurda que possa ser, ele a suspende, ele causa, como de fato causou, e com justiça, ele causa perplexidade nos demais pares, nos demais ministros da República, ministros do STF e na população jurídica e acadêmica em geral, porque ele exorbita nas suas funções. Comete quase, atenção para esse quase, porque não está tipificado como crime, mas doutrinariamente falando, ele comete quase um abuso na sua autoridade de presidente do STF, né? Por mais, repito, por mais teratológica, por mais absurda que seja a decisão do atual decano, ministro Marco Aurélio, o presidente daquela corte não tem competência, não tem poder para suspendê-la jurisdicionalmente, suspendê-la como magistrado, de outro magistrado de idêntico grau, de idêntico poder, de idêntica competência, que é o caso do ministro Marco Aurélio, e por que não dizer dos demais ministros daquela Corte de Justiça. A gente já falou sobre isso aqui no Entretanto. Por ocasião da saída do Dias Toffoli da presidência do STF, que o presidente de órgão colegiado é primus inter pares, é primeiro entre iguais. Ele lidera os colegas, mas os colegas são isso, colegas. Para usar da expressão muito curiosa do próprio ministro Marco Aurélio, o presidente é algodão entre cristais. É assim que deveria agir e não, lamentavelmente, como agiu, apesar da intenção do ministro Fux foi fazer cessar uma anomalia daquela magnitude, daquela decisão que nós falamos. Falar em anomalia, vocês do Entretanto também conhecem essa expressão aqui, a gente fala que uma coisa que só existe no Brasil, com as características que possui, é uma jabuticaba. Já falamos de várias jabuticabas aqui, uma dessas jabuticabas jurídicas é a nossa Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública não existe no mundo todo, não existe nem em todos os estados da Federação Brasileira, mas aonde ela existe, ela está dotada de uma representatividade política, de uma dedicação institucional a controle social que só existe no Brasil. Por isso, jabuticaba. Os demais países do mundo em que há órgãos assemelhados à Defensoria Pública, a Defensoria Pública é considerada apenas como uma instituição que fomenta a advocacia para a população paupérrima que não possui condições financeiras de arcar com a contratação de advogados particulares e de pagar honorários advocatícios a esses advogados particulares. Meu pai era defensor público, meu saudoso pai era defensor público e tinha muito orgulho disso. E eu tenho também muito orgulho disso. Mas a Defensoria Pública, na época de meu pai, era uma Defensoria Pública dedicada e muito, e bem, e basta, a advogar para pobre. Ponto final. Quando a Defensoria Pública se infla, se incha, toda instituição, na verdade, e vai buscar uma interferência no Estado brasileiro que não vem da gênese, que não vem do berço dessa instituição, Defensoria Pública, dá problema. Como, por exemplo, agora a Defensoria se insurgiu com o tamanho da nota de 200, ou quando a Defensoria Pública se insurge conceitualmente contra a relativização dos prazos de prisão preventiva pelo STF, que entenderam desta feita com acerto que não se pode levar a ferro e fogo prazos processuais com réus presos, porque existem N hipóteses e que esses prazos processuais podem ser extrapolados, podem vencer sem culpa da justiça
e ainda assim com enorme perigo para a sociedade na soltura dos acusados por crimes graves, como foi o caso do André do Rep. O defensor público, na minha visão, como era antigamente, como deve ser, na minha visão, o defensor público deve atuar casuisticamente, cirurgicamente, nos autos do processo, caso a caso, para réus, para assistidos, né, da defensoria, que não possuam condições de arcar com a justiça paga, com honorários advocatícios de advogado contratado particular. Tá? É para isso que existe defensoria pública. Toda vez que um órgão, por melhor que seja, que uma instituição, por mais devota que seja dos interesses republicanos, por mais útil que seja, e é o caso da defensoria pública, né? Toda vez que infla demais, cresce errado e se desnatura, perde a sua identidade. A defensoria pública, como está indo, está se mesclando de maneira pouco salutar em sua utilidade republicana, está se mesclando em suas atribuições com o Ministério Público, e isso não é nada bom, tá? Bom, finalmente o STJ vai pacificar o entendimento, já para mim e para muitos operadores do direito, bastante claro, de que ONGs se sujeitam à lei de improbidade administrativa e que, por isso, os ongueiros, né, os dirigentes dessas ONGs, os gestores dessas ONGs, podem cometer ato improbo, podem ser punidos e podem ser responsabilizados à luz da lei de improbidade administrativa. Para quem não sabe, a ONG é uma entidade do denominado terceiro setor. O que é isso? O terceiro setor é formado por associações, sociedades civis, sem fins lucrativos, né? Obviamente, essas sociedades civis, pessoas jurídicas de direito privado, empresas sem fins lucrativos, vira e mexe, recebem dinheiro público através de convênios, através de contratos, através de consórcios, para a realização de atividades que seriam originariamente, atividades da competência do poder público. Porém, esse poder público, podendo delegar funções, podendo delegar poderes, podendo terceirizar, contratam as ONGs para isso, né? Só que quando a entidade privada, o caso da ONG, quando a entidade privada, caso do terceiro setor, recebe dinheiro público, está obrigada a cumprir o escopo, está obrigada a cumprir o objeto daquela contratação, daquele convênio, daquele consórcio firmado com o poder público. Está obrigada a cumprir a finalidade pública que se responsabilizou quando recebeu o dinheiro público e, principalmente, está obrigada a prestar contas. Quando o dirigente, quando o gestor dessas entidades desvia dinheiro, não cumpre o escopo, não devolve o dinheiro, não presta contas, é como se servidor público fosse. Está sujeito, portanto, à lei de improbidade administrativa e todos os seus dizeres, e a sua responsabilidade está ali regulamentada e as penalidades que pode sofrer o gestor também estão ali enumeradas. Coisa que para mim parece óbvio, mas que ainda se discutia naquela zona cinzenta da ausência de entendimento jurisprudencial remansoso, tranquilo, na ausência de uma pacificação desse entendimento pelos tribunais brasileiros atuais, coisa que o STJ haverá de remediar brevemente, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima. Vamos todos com Deus.